No ar. Debate Transamérica. Os fatos, as polêmicas e o que é destaque da microrregião Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Notícias, entrevistas e informação no seu rádio. Boa noite, ouvintes. Está no ar Debate Transamérica, ao vivo de Itaiobeiras para todas as cidades do Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2016. Eu, Alexandro, estou chegando para mais uma edição do Debate Transamérica. Neste momento, em Itaiobeiras, os termômetros marcam 26 graus. A máxima na cidade hoje foi de 29 graus e a mínima será de 20 graus. O Debate Transamérica entrevista o candidato a prefeito de Curral de Dentro, Sebastião Alves, o popular Tião Muquiba, do PDT. Lembramos que o programa Debate Transamérica vai entrevistar os dois candidatos a prefeito de Curral de Dentro. Hoje, vamos debater os projetos e ideias e as possíveis soluções para os problemas de Curral de Dentro com o popular Tião Muquiba. Já amanhã, a sabatina será com o candidato Adaildo Rocha, o popular Tampinha, do PRB. A Transamérica abre esse espaço para que os pretendentes do cargo de prefeito da cidade de Curral de Dentro possam apresentar os seus planos e projetos para o município. Conforme o convite feito aos dois candidatos de Curral de Dentro, o tempo da entrevista é de 60 minutos, divididos em dois blocos de 30 minutos, sendo retirados 4 minutos para o intervalo comercial. Agora são 18 horas e 5 minutos. O candidato Tião Muquiba já está no estúdio da Transamérica. Boa noite, Tião, e seja bem-vindo à Transamérica pela primeira vez. Muito obrigado. Algum recadinho, alguma lembrança para alguém, Tião? Sim. Cumprimentar você, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Emissora com um grande potencial e muito bem ouvida em Curral de Dentro e toda a região. Tião, você já foi prefeito de Curral de Dentro por 2 mandatos, período de 2005 a 2012, não foi isso? Correto. Nessa época, você pegou a boa fase de Lula na presidência e pegou a boa fase de Aécio no governo de Minas. Agora o cenário é totalmente diferente, pois todos reclamam da terrível crise financeira. Alguns prefeitos reclamam que o dinheiro mal paga a folha de servidores. Mesmo assim, o senhor quer voltar a ser prefeito de Curral de Dentro. O que te anima? O que te motiva a voltar a ser prefeito de Curral de Dentro? Sim, Alex. Eu fui prefeito de Curral de Dentro no período 2005 e 2012, conforme falaram. Mas eu peguei o momento crítico também da minha gestão. Teve crise também, né? Sim, correto. Os primeiros anos de Aécio, os dois primeiros anos de Aécio, ele não foi favorável. Você se lembra bem. Os meus 2 primeiros anos, 2005 e 2006, eu tive muitos problemas. A partir de 2006, 2007, 2008, que o governador Aécio Neves começou a abrir as portas para o município. No início ele fez aquele choque de gestão, não saía nada. Justamente, foi aquilo. E foi nessa oportunidade que a gente ficou ainda engatilhado e com as mãos amarradas. Mas, se a gente for analisar direitinho, Tião, você teria, assim, uma coisa assim que te anima mesmo, assim, eu quero ser Curral de Dentro agora para fazer isso, uma coisa que você não conseguiu fazer nos 2 primeiros mandatos, tem alguma coisa assim que te motiva? Voltando atrás e complementando, Alex, eu peguei também os 2 últimos, os dois primeiros anos da presidente Dilma e do governador Aécio Neves, que não foram favoráveis também para os municípios, que foi 2011 e 2012, nós tivemos muitos problemas, mas voltando à pergunta,
a segunda pergunta, o que acontece é o seguinte: o político, ele volta por desafios. E essa é a hora. Eu fui chamado por a maioria da população para ser candidato. Eu sei que a gente vai enfrentar problemas, mas a gente está preparado. Com um pouco da experiência que a gente teve no longo de 8 anos, fazendo as economias, para que sobre um dinheirinho que possa estar investindo no povo. E como que você pretende enfrentar essa dificuldade financeira que existe na prefeitura? Você concorda que os atuais prefeitos estão falando que o dinheiro só está dando para pagar a folha? Olha, eu concordo com eles, mas há uma maneira de você fazer economias. Você tem que saber fazer cortes de gastos para que sobre um dinheirinho justamente para trabalhar a prefeitura e fazer alguma obra e investir no nosso povo. Onde que você acha que a economia poderia ser feita? Olha, há muitos setores. Eu vejo os municípios com um gasto muito grande em transporte, em folha de pagamento. Eu tenho um exemplo disso, Alex, porque quando eu fui prefeito, setores da minha prefeitura, que eu tinha 5 funcionários, hoje tem 15 funcionários. Então, essa é a forma que a gente tem de fazer corte para que a gente possa estar sobrando dinheiro para estar investindo na saúde, na educação, na infraestrutura do município. A folha onera demais, né? Olha, é 2 problemas que os municípios têm, é folha e frota. Se você não tiver cuidado com elas, você está enroscado. Por exemplo, muitos prefeitos, amigos da gente que a gente conversa, eles alegam que às vezes um funcionário que ganha um salário mínimo, quando você chega no final do ano, você tem que pagar 10º pro cara, tem que pagar férias, e isso acaba sacrificando as finanças da prefeitura. O índice máximo para gastar com a folha seria 54%. Para Curral de Dentro, o que você vê como índice ideal para gastar com a folha de pagamento? Olha, Alex, esses números, sinceramente, eu não posso dizer, porque eu faço 4 anos que eu estou afastado, né? E é um número muito preocupante, porque os nossos funcionários do nosso município há 4 anos sem aumento de salário. E eu vejo essa defasagem e vejo um ponto que a gente tem que investir nesse setor, porque o funcionário mal remunerado, ele não vai produzir para o município, ele não vai trabalhar. Então a gente tem que ter muita cautela nessas horas, entendeu? Estamos entrevistando o candidato a prefeito de Curral de Dentro, Tião Mukiba, do PDT. Agora são 18h10, ao vivo de Itaiobeiras para todas as cidades do Alto Rio Pardo. Tião Mukiba, Curral de Dentro, assim como todas as pequenas cidades do Brasil, enfrentam grandes desafios. Isso aí é óbvio, principalmente no setor de saúde, onde na maioria das vezes a única solução que o prefeito tem é colocar o paciente dentro de uma ambulância e mandar para alguma cidade vizinha. Vamos pegar o exemplo específico de Curral de Dentro. Acontece demais. A única solução do prefeito é: surge um paciente, ele coloca dentro de uma ambulância, manda para Itaiobeiras, manda para Salinas ou manda para Montes Claros. Se você voltar a ser prefeito, você teria uma solução para pelo menos amenizar esse problema? Sim, eu tenho solução, sim. A solução para isso aí, Alex, é você contratar médico para ficar de sobreaviso, médico para tirar plantão. Eu tenho isso aí como exemplo, porque quando eu fui prefeito, nós estabelecemos essa regra e esse foi um ponto que deu certo para o município. Veja bem, hoje nós temos um pronto atendimento, mas não se quer um médico para fazer um atendimento de um paciente à noite. E qualquer caso que chega no nosso pronto atendimento, ele tem que ser conduzido para os hospitais, porque não há médico não há médico de sobreaviso, não há médico de plantão. Às vezes uma coisinha simples, Uma coisinha simples que você tem que gastar um carro nessa estrada bendita como você já conhece. E essa questão de investimento em medicamento? Por que o povo reclama tanto em Curral de Dentro que falta remédio? Olha, Alex, no meu mandato, eu falo isso com muita segurança, que isso não aconteceu. Isso não aconteceu e eu falo e repito que o meu município foi munido de medicamentos nos 8 anos do meu mandato.
18h12, estamos entrevistando Tião Mukiba, candidato a prefeito de Curral de Dentro. Tião, vamos falar agora sobre esta questão de posto de saúde. Em Curral de Dentro, existem os PSFs e existem o Programa de Saúde da Família. Ultimamente, o pessoal estava trabalhando com os médicos cubanos, que todo mundo sabe que foi aquele programa dos mais médicos. Qual a avaliação que você faz sobre o atendimento dos médicos cubanos? Você acha viável, você não acha viável, você pretende mudar ou você pretende continuar com os médicos cubanos? Alex, esse é um ponto crítico. Veja bem, se nós não tivéssemos esses médicos cubanos, eu te pergunto onde é que nós estaríamos? Num país em que você recebe R$10 mil do Programa de Saúde da Família para pagar salário de um médico, de um enfermeiro e de um técnico de enfermagem, e esse ano o governo do estado está com uma defasagem no repasse desse recurso na ordem de acho que 6 ou 7 ou até mesmo os 9 meses do ano. Você imagina se nós não estivéssemos os médicos cubanos, onde é que nós estaríamos? De forma que eu dou nota 10 para o serviço mais médico, porque foi a solução para o povo e para os municípios. Até porque alguns médicos nem querem trabalhar nas cidades pequenas, né, Tião? Nem quer trabalhar nas pequenas, e eu vou te dar esse exemplo. Quando eu era prefeito há 4 anos atrás, nós pagávamos em média em torno de R$20 mil por médico. Nós tínhamos três equipes da saúde da família. E nós recebíamos R$10 mil para pagar um enfermeiro, um médico e um técnico de enfermagem. E o restante daquela fatura seria pago com recurso próprio. Então, hoje os prefeitos, eles preferem... Você quer dizer que na época você complementava o pagamento do prefeito? Eu complementava aquele valor de em média R$20 mil, em média de R$20 mil para os médicos fazer PSF e os plantões, você está entendendo? E recebia menos de R$10 mil, porque era R$10 mil para pagar um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico. Se a prefeitura não complementasse, o médico não ficava? O médico não ficava. Então foi uma luta muito grande durante os meus 8 anos de mandato para permanecer médico dentro do meu município. Eu lutei e não foi fácil, mas graças a Deus eu fiquei os 8 anos atendendo essa demanda. Se você voltar a ser prefeito de Curral de Dentro, o que você gostaria de fazer de diferente na saúde? Bom, isso aí agora nós temos um grande desafio. O primeiro deles. O primeiro do desafio é o seguinte: é contratar médicos para fazer os plantões. Mesmo que a gente permanece com mais médicos, mas nós precisamos de um médico, 2 médicos para fazer os plantões. Por quê? Para diminuir essa sobrecarga de transportar os pacientes para a cidade de Salinas, Itaioeiras e Montes Claros. Eu vou te dar um exemplo. O médico está de plantão, ele às vezes é chamado no posto de saúde 3, 4 vezes à noite. E se ele não estiver na cidade, às vezes esse carro tem que vir aqui em Itaioeiras ou Salinas 3 ou 4 vezes na noite. E esse é onde é que nós temos que trabalhar para nós ter essa possibilidade de contratar esse médico para que ele possa tirar os nossos plantões. Segundo, voltar o PSF, retornar com o PSF para onde que era o antigo pronto de atendimento, que hoje funciona na Secretaria de Saúde. Essa é uma demanda, é um pedido dos moradores, porque nós temos 3 PSFs na cidade, um no distrito de Maristela, mas acontece que eles são assim, tá mais locados no centro da cidade. E esse bairro, por ser mais distante do centro, ele tem essa dependência de que os pacientes têm, às vezes, para ir para aferir uma pressão ou qualquer procedimento, um curativo, eles têm que caminhar para chegar a esses PSF. Então essa é a primeira demanda. Seria uma prioridade ter plantão, ter médico de plantão. Isso aí é uma prioridade que você não abriria mão. Se Deus nos dá a bênção de ser eleito, eu quero, se Deus nos abençoar, no dia 2, dia 3 de janeiro, nós estamos com esse procedimento de pé. Outros pontos. Colocar uma academia de saúde em Maristela, que já passa a ser exigência e pedido do pessoal de lá.
fazer um levantamento, Alex, na fila de espera, que eu já não considero fila, eu já considero uma procissão de ver tantos exames, tantas consultas de especialidade amontoadas naquela fila de espera, você está entendendo? E retornar de volta as consultas, as especialidades, os exames e até a cirurgia para os consórcios, que seria o Cisne e o CISARP, que era o lugar da onde elas não deveriam ter saído, entendeu? Esses são os pontos que a gente tem como desafio. Estender rede de esgoto na cidade, porque o esgoto também, você sabe que faz parte da saúde pública, né? Mais alguma coisa para esse setor de saúde? Uma reivindicação muito grande do povo de Curral de Dentro é em relação ao raio-x. Mas eu, com toda sinceridade, eu acho um ponto mais difícil, porque nós não temos ainda a possibilidade de um raio-x. Seria custo alto? Custo, e até mesmo porque o município ele não está ainda preparado com os requisitos que exige um raio-x. Ok, 18 horas e 18 minutos, estamos entrevistando Tião Mukiba, candidato a prefeito de Curral de Dentro. Tião, vamos falar agora de obras. As maiores reclamações de Curral de Dentro são a falta de calçamentos em algumas ruas e manutenção de estradas. Entre outras demandas, às vezes algumas pessoas reclamam de saneamento básico, igual você acabou de citar essa questão da rede de esgoto, outros reclamam do abastecimento de água. Caso você seja eleito, quais serão as obras que você teria em mente, assim, que você teria que fazer como prefeito? Fazer aquilo, Alex, que eu fiz nos meus 2 mandatos. Estender calçamento de rua. Porque a nossa cidade, ela cresceu muito bem. Veja bem, eu vou te dar um exemplo de Itaiobeiras e Curral de Dentro. Quando nós perdemos aqui o que era de mais precioso, que era a nossa rodovia, Curral de Dentro e Itaiobeiras ficou esquecido. E o povo de Curral de Dentro e o povo de Itaiobeiras soube dar essa resposta. E a cidade de Curral de Dentro e a cidade de Itaiobeiras, ela não parou de crescer. Nós temos hoje uma demanda de mais de 60% da nossa cidade sem calçamento. 60%, com toda certeza. Apesar do ex-prefeito Lúcio ter investido muito em calçamento, eu também nos meus 8 anos investi muito em calçamento. O prefeito Hermelino nesses 4 anos não foi diferente, mas a contribuição do povo de Curral de Dentro, ela foi muito grande para o desenvolvimento da cidade. Nós temos em Curral de Dentro, Alex, para ser mais sincero, construção de 3 pavimentos em rua, que não tem calçamento, não tem água, não tem esgoto, não tem energia. Você está compreendendo? É gente que sai. A rua foi criada, mas não tinha estrutura. Não tinha estrutura. A cidade só crescendo e abrindo loteamento e sem. Então, essa é a maior demanda. Mas voltando para a parte mais também de grande necessidade, nós precisamos de colocar na frente da nossa administração a reforma do nosso mercado, a reforma da nossa praça, fazer uma quadra de esportes na nossa praça, que nós temos em Curral de Dentro, talvez a maior praça de todo o norte de Minas, que lá tem espaço para agregar todos esses setores. A feira livre, espaço para festa, como você já conhece. Ô, Tião, só te interromper um pouquinho, já que você falou de feira livre. Você acha que não está na hora de Curral de Dentro rever essa questão da feira livre aos domingos, não? Não. Nós tentamos, mas não tivemos esse êxito, né? O comércio não reclama? O comércio reclama, mas a população não aceita. E nós temos que ouvir a maioria, que é a população. O povo é que manda, né? O povo é que manda. Então, nessa questão de obras, você acha que calçamento de rua tem que ser prioridade máxima? É o primeiro. É o primeiro de todas. 60% das ruas não tem calçamento. 60% da cidade está sem calçamento. Nós temos, só para te falar uma certeza, nós temos rua em Curral de Dentro que nós precisamos de R$1 milhão para calçar uma rua só. É muito dinheiro, né? Quando eu entrei na prefeitura no meu primeiro mandato, um metro de calçamento era R$22, 22, hoje é mais de 70. Então, e os recursos continuam os mesmos. Não tem condição. Nós temos uma cozinha comunitária que foi uma
uma conquista nossa, e essa cozinha comunitária, ela funciona em uma casa alugada. E nós temos um espaço onde que nós vamos fazer, é um espaço de um declive que nós vamos, se Deus quiser, fazer daquele espaço um porão para armazenar todas aquelas dependências das feiras, as barracas, lonas, etc, etc. E em cima desse porão, nós vamos construir a cozinha comunitária, você está entendendo? Reformar o mercado. Tá passando a hora, né? Passando a hora, o mercado está daquele jeito. Melhorar a coleta de lixo. Nós temos em Curral de Dentro uma usina de reciclagem de lixo que está funcionando precariamente. Nós pretendemos colocar ela, melhorar o funcionamento. Nós precisamos de construir uma pracinha no bairro Bela Vista. Nós precisamos de formar uma parceria entre as associações e o CNDR para a gente fazer um viveiro de mudas que possa estar dando para os proprietários, os pequenos proprietários, para estar plantando as margens dos córregos, dos riachos, reorganizar a feira, colocar uma creche de Maristela que está precisando de mais, fazer parceria com o sindicato, com a Emater e as associações, facilitar o trabalho na zona rural, como você sabe. Construir uma clínica de fisioterapia também. E os calçamentos, como falaram, não tem limite. Tião, você tocou num assunto aí que eu achei interessante, a questão desse plantio de árvores para revitalizar córregos. Em Curral de Dentro tem uma lagoa ao lado da cidade, e muitas pessoas falam que aquela lagoa já foi alvo de muitas promessas políticas e tal para fazer a revitalização. Inclusive o seu adversário até apresentou um projeto de revitalizar aquela lagoa. E as pessoas ficam assim, isso já foi prometido, isso é difícil e tal. Você tem algum plano para mexer naquela lagoa ali, transformar ela em alguma coisa, um cartão postal, para revigorar aquela lagoa? Alex, com toda sinceridade, eu não sou demagogo. Plano a gente tem, mas eu te pergunto, aonde é que nós vamos conseguir esse dinheiro? Nós temos um governo do estado estraçalhado, um governo que esse ano não pagou o transporte escolar, esse ano o governo não sequer pagou essa mixaria que é o Saúde em Casa. Nós temos um governo federal da forma que se viu, foi o afastamento da presidenta Dilma, e agora o governo Temer nem sequer posicionou melhoras no município. De forma, Alex, com toda sinceridade, por mais que eu queira e pretendo fazer por a Lagoa de Curral de Dentro, eu acho impossível. Apesar de que o nosso adversário ele é um camarada vaidoso e eu não sei onde que ele vai tirar esse dinheiro. Você está compreendendo? Então eu tenho planos, mas eu tenho essa preocupação. Aonde que nós vamos tirar esse dinheiro para revitalizar aquela lagoa, numa cidade que nós temos uma arrecadação de um IPTU que cada contribuinte paga R$20 ao ano, você imagina, e dependemos exclusivamente dos repasses do governo estadual e federal, que mal dá para fazer a folha de pagamento, Alex. Eu vejo hoje os municípios, Alex, sem remédio nos postos de saúde, os carros arrebentados, a folha de pagamento em atraso. Eu não quero citar isso em Curral de Dentro, porque graças a Deus até agora a nossa folha de pagamento está em dia, você está entendendo? O senhor Armelino é um cara que tem posicionado muito bem e dando esse suporte para que não atrase a folha de pagamento, mas eu acho muito difícil, Alex. Os exames, é como eu falei para você, não é mais fila, é uma porção de exames e consultas que está lá e os pacientes precisando desses procedimentos e infelizmente os municípios não têm condição de fazer isso. Então eu acho uma tarefa muito difícil, tanto para mim como eleito, como para qualquer outro que for eleito em Curral de Dentro. Você acha que é uma coisa que precisa, mas não tem como fazer? Com toda sinceridade, não tem, porque eu fiz projeto desde o meu primeiro mandato e sinceramente eu fui aos ministérios e não teve ninguém que posicionou sequer qualquer quantia que pudesse pelo menos começar uma obra. Ok, 18h27, estamos entrevistando Tião Muquiba. Pode chamar Tião Muquiba mesmo, né? Com certeza, o melhor de todos, porque esse negócio de Sebastião aí... Sebastião Alves vamos pro popular. Ô Tião, vamos falar um pouquinho agora de educação.
Quais são os seus projetos para esse setor? O primeiro projeto, Alex, é valorizar os profissionais, tanto da educação, como da saúde, da assistência social, da administração, valorizar os nossos garis, todo mundo dos setores da administração. Porque você sabe, a pessoa mal remunerada, ela não vai em lugar nenhum. Nós temos aí uma defasagem de 4 anos sem aumento de salário, em que os serviçais simplesmente recebem um salário mínimo, porque não tem condição de receber menos. Os nossos professores estão com o seu teto máximo também defasado, mas nem todos entendem que eles são pagos pelo Fundef e não sabem que o Fundef é uma porcentagem do FPM e do ICMS de todas as receitas. Então, nós não temos ainda um teto que possa estar assegurando melhorias no salário do nosso professor. E muitos outros pontos que a gente fala, olha para você ver. Voltar o tempo integral das nossas crianças na escola. Reforma dos prédios. Montar uma compra direta, que foi isso, um projeto que nós adquirimos isso nas 2 minhas gestões, e foi um negócio fantástico. Ajuda as associações, ajuda o produtor rural, essas coisas, né? Uma atenção profissional mesmo, para nós podemos contratar uns 2 profissionais, os 2 professores de educação física, porque eu vejo as nossas escolas tão dependentes desse profissional, que eu acho primordial a contratação, pelo menos de 2 profissionais, 2 professores de educação física. Você está ouvindo Debate Transamérica. Informação, notícias, polêmicas e opiniões no seu rádio. Neste momento, em Curral de Dentro, 24 graus. A máxima na cidade foi de 29 graus e a mínima será de 19. Hoje, o Debate Transamérica está entrevistando Tião Mukiba, o popular Tião Mukiba, candidato a prefeito de Curral de Dentro pelo PDT. Tião, agora nós vamos falar sobre segurança pública. Curral de Dentro foi notícia na imprensa devido a alguns envolvimentos de algumas pessoas da cidade com roubos de carga. Isso parece afetar o comércio devido à concorrência desleal. A cidade, como todo mundo sabe, não tem delegacia. Os militares são poucos. Se o senhor for eleito, o que o senhor pretende fazer para melhorar a segurança no município de Curral de Dentro? Alex, você como ninguém sabe, você foi uma pessoa estabelecida na área de comunicação, através do jornal Folha Regional, que é o regional de grande destaque na região, e agora também na frente da Rádio Transamérica, que o problema de segurança pública é um problema em todo o Brasil. Mas parece que na nossa região ele se tornou maior. E passou a preocupar, né? Uma preocupação muito grande, você está entendendo? E eu vejo assim uma insegurança do nosso governador, porque no meu mandato nós tínhamos um contingente de 7 policiais. E hoje, se não me falha a memória, caiu pela metade. E a população cresceu. Ninguém tem mais segurança. As pessoas que moram na zona rural, ela já não tem segurança, ela está querendo vir para a cidade e abandonar suas casas. Às vezes o cara saca a aposentadoria e fica com medo de levar o dinheiro para casa. Não, isso aí é uma prática de toda a região nossa, Cachoeira de Pajeú, é Santa Cruz, é Curral de Dentro, é Itaiobeiras e assim por diante. E os prefeitos, eles não sabem o que fazer. Olha, os municípios têm problema para abastecer as viaturas. Eu, quando era prefeito, eu ainda tive a sorte ainda de ter as viaturas equipadas. Nós tínhamos lá uma caminhonete Ranger, que ela usava os melhores pneus que podia comprar para equipar aquela viatura. E nós tínhamos um município mais ou menos equilibrado. E agora, em função justamente desse problema de
de roubo de carga, sabendo que o Curral de Dentro está a 5 quilômetros da rodovia, e não é fácil. Ali aparece ladrão de todo lado que você pensar. E eles vêm diretamente para Curral de Dentro. Mas com essa intervenção da polícia, com essas prisões que foi feito no começo do ano, parece que as coisas deu uma melhora. O povo já começou a sentir mais tranquilo em Curral de Dentro. E não é diferente das outras cidades, das regiões, porque a atuação ela não foi só em Curral de Dentro. Aconteceu aqui em Itaiobeiras, aconteceu em Salinas. Não prendeu gente só de Curral de Dentro, prendeu gente da região todinha, você está entendendo? É como eu acabei de dizer, tem ladrão de Curral de Dentro, mas tem ladrão de fora que vem para Curral de Dentro. E nós não estamos livres. Eu, sinceramente, é uma batalha que nós temos, mas nós temos que formar parceria com as nossas polícias, com o governo do estado, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, para que a gente possa dar mais tranquilidade para a nossa população. Cobrar, né, Tião? Cobrar, com certeza. 18 horas e 38 minutos. Candidato, vamos falar agora sobre esportes. Curral de Dentro é uma das poucas cidades do Alto Rio Pardo que não possui um estádio de futebol. Santa Cruz, Divisa, todo mundo tem o seu campinho ali gramado, com arquibancada e tal, bonitinho. Se o senhor voltar a ser prefeito, os boleiros podem sonhar com essa obra? Pode sonhar sim, apesar da dificuldade que nós temos. Veja bem, Alex, em Curral de Dentro nós temos um problema com lençol freáticos. E uma seca que nós vivemos aí, 5 anos de seca. Não existe água, lá no Curral de Dentro nós temos dificuldade de água para beber. O município inteiro e as margens da rodovia é abastecido com caminhão-pipa, mantido pela prefeitura. E a prefeitura não suporta. Já fizeram tentativa de perfurações de mais de 20 poços artesianos no entorno de Curral de Dentro. E só tem um poço que existe água e ele foi perfurado há 53 anos atrás, que é o que vem ajudando e amenizar essa situação. O projeto de gramado do campo, ele tem dinheiro, recursos estabelecidos nas contas, mas nós não temos como irrigar essa grama. Plantar vai morrer. E não existe, já tentaram abrir o poço artesiano e 150 metros e não conseguiu água. O que nós temos que fazer? Assim que for estabelecido uma melhora no tempo para que possa juntar água nas lagoas, a gente vai fazer o possível para ver se faça um jeito de transportar uma água em caminhão-pipa para irrigar essa grama, para que possa dar esse suporte para os nossos jogadores, entendeu? E acrescentando uma proposta de esporte, de cultura, lazer, nós pretendemos fazer parceria com as igrejas. Nós não temos proposta para o padre, nós não temos proposta para o pastor, nós temos proposta para as igrejas, porque as igrejas, elas são as grandes parceiras para combater a criminalidade. Eu vejo no Curral de Dentro um número muito grande de igrejas, os pastores muito empenhados. Nós temos um padre fantástico, que é o Padre Sérgio, que tem trabalhado essa questão muito bem. Então, é isso que nós queremos fazer, manter parceria com as igrejas. Eu pretendo, se Deus abençoar aqui eleito, reunir com as escolas, com as associações, com as igrejas, para formar um calendário para fazer festas. Por quê? Os prefeitos, às vezes, fazem 4, 5, 6, 10 festas no ano e gastam um horror de dinheiro. E acontece que, nos dias de festa, acontece um acidente e aquela pessoa acidentada ali naquela festa, ela vai para o posto de saúde, chega lá, não sequer tem um esparadrapo para fazer um curativo naquela pessoa que foi acidentada. E o prefeito gastando milhões em festa. Isso aí é um exemplo de toda a nossa região. Então, nós queremos fazer o quê? Reunir com as associações, com as escolas, para formar um calendário em que o município possa fazer 2 festas tradicionais no ano. A festa junina em Maristela, ela já virou tradição, ela não pode sair desse calendário. Em Curral de Dentro, nós vamos ver qual é a possibilidade, qual é a das festas que nós vamos fazer. Se é a festa de aniversário da cidade ou se é a festa do trabalhador. Mas também a prefeitura não vai deixar de ser parceira das outras festividades, que é as festividades escolares, as festividades de igrejas, as festividades do esporte, uma coisa e outra, está entendendo? A gente não pode deixar de ser parceiro. Apoiar
apoiar o encontro de parcerias de esportes diferentes. Veja bem, em Curral de Dentro só tem 2 esportes praticados. É só o futsal e o futebol de campo. Não existe um jogo de peteca, não existe um vôlei, não existe um basquete, não existe nada. Qual é a preocupação nossa? É formar essa parceria para que a gente pode dar esse suporte para... Atender outros tipos de gosto, né, Tião? Com certeza, porque nem todos gostam de futsal e nem gostam de futebol. É gente que é encabulado com vôlei, né? Então a gente tem que dar essa prioridade. E voltando a falar também de... O nosso campo, ele vem sendo montado ao lado de um templo, né? Não tem grama, você está entendendo? E não está iluminado. O campo está iluminado, você está entendendo? O campo está murado, mas falta água para gramar o campo, você está entendendo? E não adianta, não tem outra solução. Como é que você vai usar a água da Copasa para irrigar a grama numa seca dessa condição? É muito difícil, entendeu? Ok, 18h43. Ainda falando nessa área da juventude, que você abordou muito essa questão de festas, de esporte e tal, nós temos aqui algumas perguntas de eleitores de Curral de Dentro, Tião. Eu não vou citar todos não, porque são muitos, mas tem 3 perguntas aqui que são mais ou menos parecidas. A da Patrícia, Tamires e Marília. As 3, pra gente resumir legal, elas perguntam sobre o que você pretende fazer para gerar emprego para os jovens, que muita gente não tem como trabalhar. Essa é uma situação complexa, Alex, porque emprego ela é gerada através de indústria. E uma indústria para vir para uma cidade de Curral de Dentro não é fácil. Não é fácil. Você está entendendo? As pessoas, elas almejam emprego na prefeitura. E, infelizmente, a prefeitura não pode empregar todo mundo. Eu, nas minhas eleições, eu tive 2.000 e quase 3.000 votos. Você está entendendo? E o que eu pude contribuir de emprego? Uma parcela muito pequena, é uma situação muito difícil, mas você vê que o serviço de Curral de Dentro é o serviço pesado, é o serviço de carvoaria, reflorestamento, esse serviço, que é um problema sério também que nós temos com o plantio desenfreado de eucalipto, você está entendendo? Apesar de gerar emprego... Ajuda de um lado e prejudica de outro. As instituições, elas vivem criticando essa atuação dos plantadores de eucalipto, você está entendendo? Mas a gente tem que buscar parcerias, né? Quem sabe a gente não tá agregando uma empresa que possa estar absorvendo essa situação e dando mais emprego para o Curral de Dentro. Eu quero deixar aqui uma fala e até agradecer muito às empresas, a nossa querida Ito Magnésio, a VG Siderúrgica de Sete Lagoas, o grupo Tarcísio e Luciano e tantos outros empresários de pequeno porte que geram emprego na nossa cidade e têm nos ajudado muito. Tião, vamos falar agora da zona rural. Qual seria as suas prioridades para o homem do campo? Alex, eu fui prefeito por 8 anos e graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com o povo do campo. E nós temos um município com todos esses problemas, como eu falei, de violência, mas um município muito nós temos uma população que até tem resistido a essa violência e morando na roça. E o que o povo da zona rural pede é muito pouca coisa. O que o povo da zona rural pede? É estrada boa, barragens, e a prefeitura ela tem que ser parceira dos municípios, dos produtores da zona rural nessa causa. Eu tive essa dificuldade muito grande quando eu fui prefeito por 8 anos, porque o município não tinha implemento, o município não tinha máquina que pudesse fazer barragem. E hoje eu vejo isso, eu falo isso com muita segurança, porque o nosso município está aparelhado. Você vê aí que os municípios receberam máquinas aí do PAC e elas têm ajudado. O nosso prefeito tem auxiliado os produtores rurais, os moradores da zona rural. E eu pretendo
dar sequência a esse apoio, você está entendendo? Para que a gente possa deixar o morador cada vez mais plantado em suas residências. Nós vamos buscar parceria de gradagem de terra. Veja bem, nós temos lá uma patrulha que hoje está assim defasada, as grades e roçadeiras quebradas, mas se Deus quiser, nós temos 3 tratores e eu pretendo, se Deus quiser, a partir do mês de janeiro ou fevereiro, estar revisando esses tratores, revisando esses equipamentos para que possa estar dando sustentação aos nossos trabalhadores da zona rural. 18 horas e 48 minutos, já estamos entrando na reta final da nossa entrevista com o candidato a prefeito de Curral de Dentro, Tião Mukiba. Tião, vamos falar agora para Maristela. Quais os seus projetos para Maristela? Maristela, nós temos projetos, sim. Um projeto também muito ambicioso para Maristela, que é a rede de esgoto de Maristela, que não é causa impossível, mas é muito difícil também. Maristela foi instalada em cima de uma pedra, né? Nós temos ali um solo muito difícil de ser cavado para a extensão da rede de esgoto, para a instalação da rede de esgoto, Alex. O sítio de Maristela ela é feito de fossas, e essas fossas elas não estão dando tranquilidade para o pessoal. Aquele pessoal que usa a fossa para botar o esgoto do banheiro, mas o esgoto das pias e do lavar das casas, ela é lançada nas ruas, e é um problema muito sério. De imediato, o que nós temos que fazer é fazer fossas em cima dos canteiros, que foi uma prática paliativa que eu fiz quando eu fui prefeito por 8 anos lá, nos meus 2 mandatos, e ter um caminhão com bombas para estar sugando esse esgoto, para estar dando mais tranquilidade para o pessoal. Nós pretendemos instalar uma academia ao ar livre lá em Maristela, você está entendendo? Mais calçamento de rua também, você está entendendo? E Maristela não é aquele distrito problemático. Problemático sim, com segurança também, você está entendendo? Porque lá fica a 8 quilômetros da rodovia e mais 12 quilômetros da BR-116, 8 quilômetros da 251 e 20 quilômetros da BR-116, e problemas de furtos e roubos, eles são constantes em Maristela, e nós não temos um policiamento em Curral de Dentro, em Maristela. Então nós temos que estar assim aparelhado com a Polícia Militar daqui do comando de Itaiobeiras, para estar sempre indo aos fins de semana, para estar ajudando Maristela nessa segurança, na área da segurança. E manter esse diálogo que a gente tem com o povo de Maristela, que esse é um povo encantador. Ok, 18 horas e 50 minutos. Tá chegando muitas perguntas aqui, Tião, mas infelizmente não vai dar para atender todo mundo não, pessoal. Vamos aqui por partes. Temos aqui, muita gente perguntando. O Ricardo, Rosângela, César, Robson, Mariazinha, muita gente perguntando, Tião. Eles querem saber o seguinte: hoje o atual prefeito é Tampinha, vice-prefeito Tampinha e o prefeito Hermelino. Eles consideram que eles foram eleitos com o seu apoio. Agora Hermelino quis candidatar à reeleição para apoiar a sua candidatura. Correto. Diante dessa conjuntura, eles estão perguntando qual que é a sua opinião sobre o mandato de Hermelino. Veja bem, Alex, o que Hermelino conseguiu em recursos para o município de Curral de Dentro em 4 anos, eu não consegui em 8, sinceramente. Ele foi um campeão. Mas acontece o seguinte: ele foi desorganizado, e ele não está bem, não é candidato à reeleição, porque ele não aceitou que eu ajudasse ele. Você está entendendo? Eu não havia necessidade de ser candidato. O candidato à reeleição seria seu Hermelino, mas ele não deixou que eu ajudasse ele, você está entendendo? Ele deu essa oportunidade para o vice-prefeito, e acabou ele não tendo
não tendo, assim, essa popularidade, você está entendendo? Ele não teve, assim, essa atenção com o povo. O povo pede muito pouca coisa, Alex. O povo quer atenção, você está entendendo? E seu Hermelino foi frágil nessa situação. Tem que ter um relacionamento. Tem que ter um relacionamento muito bom com o povo e faltou isso nele, você está entendendo? Mas foi um excelente prefeito. Hermelino conseguiu obras em Curral de Dentro de milhões. Cada obra que o seu Hermelino conseguiu em Curral de Dentro e Maristela, no valor de mais de 1 milhão de reais, enquanto no meu tempo, quando eu consegui um convênio de 200 mil, era uma festa. Você só dava foguete. Não, eu queimava foguete, fazia festa mesmo, porque tinha celebrado um convênio de 200 mil, e de repente chega o seu Hermelino e consegue tudo, você está entendendo? Eu te dou um exemplo, que em 2007 eu assinei um convênio na FUNASA junto do governo federal, e fiquei de 2007 e saí em 2012 do mandato e não consegui celebrar esse convênio. E seu Hermelino entrou dentro de pouco tempo, dentro de um ano e meio, ele conseguiu esse convênio, construiu o dobro das casas que era para mim construir, você está entendendo? Está todo mundo morando na sua residência, todo mundo tranquilo, compreendeu? Entendi. Outros questionamentos que estão chegando aqui, Tião, é o seguinte: quando Hermelino anunciou que não seria candidato à reeleição, o vice-prefeito Tampinha resolveu se candidatar. E depois surgiram comentários de que Tampinha poderia ser o seu vice. E acabou que esse acordo não foi selado. Eu gostaria de saber, e até mesmo respondendo às dúvidas de alguns eleitores, por que Tampinha não foi o seu vice? Muito fácil, Alex. Ele não procurou ser meu vice. Primeiro, ele declarou ser candidato a prefeito. Colocou anúncio na Folha Regional, que é de saber de Vossa Excelência, nas redes sociais, e fez reuniões trazendo líderes do partido, do PRB, que é o partido da qual ele é afiliado, para essa reunião, e lançou a candidatura dele. E eu não sei o que ele viu, que de repente ele queria tirar a sua candidatura de prefeito e ser visto nós, na medida que nós já estávamos compromissados com outros pré-candidatos. E eu tinha lá 8 ou 9 ou 10 candidatos que queria ser visto na minha chapa. Então, de uma forma ou de outra, eu já estava mais ou menos atrelado com um desses candidatos. E foi o que aconteceu. Entre os 8, 9, 10 candidatos, eu tive que tirar um entre eles. Ok, 18 horas e 54 minutos. De todas as perguntas que chegou aqui, Tião, tem uma aqui que é a Dulce. Ela pergunta o seguinte: deixa-me só rapidinho, deixa-me abrir aqui. Olha só, ela pergunta se a população de Curral de Dentro pode sonhar com a máquina de ultrassom, nas palavras dela. Não, a máquina de ultrassom, ela não é difícil. Ela não é difícil e é de grande necessidade para o município. E nós vamos lutar com todas as forças para que no ano que vem nós estamos com ela instalada em Curral de Dentro. Essa tranquilidade nós vamos dar para a Dulce. Outra pergunta aqui. Essa aqui o ouvinte não se identificou, mas eu achei a pergunta bem interessante. Ele gostaria de saber a sua opinião sobre a estrada de Itaiobeiras a Curral de Dentro. Alex, eu até quero parabenizar esse ouvinte, apesar de não saber quem não citou o nome aqui. Mas a estrada de Curral de Dentro a Mirandópolis, ela é complexa. E não adianta um prefeito de uma cidade do porte de Curral de Dentro estar fazendo essa promessa em Palanque. Você veja, Alex, que o governador do Aécio Neves, ele gastou em média 11, 12 milhões de reais em cada cidade no processo, como foi o caso de Comercinho, Santa Cruz de Salinas, Cachoeiro de Pajeú, Padre Carvalho, Josenópolis, Novo Horizonte e assim por diante, você está entendendo? E nada foi investido em Curral de Dentro, porque Curral de Dentro já é ligado à BR-251. Eles falaram de um tal de Caminhos de Minas, mas depois acabou. Nesse trâmite, eu lutei para conseguir R$1 milhão só. Eu só queria R$1 milhão só para fazer a pavimentação daquela via ali no perímetro urbano de Curral de Dentro, da chegada até a saída. Mas eu não sei se os meus deputados foi frágil. O que o governador Anastasia me falou, que o projeto Caminhos de Minas estava para chegar a partir do ano que vem. Essa minha reivindicação foi no ano de 2011 e 2012 o Caminho de Minas ia ser instalado e que o município de Curral de Dentro ia ser o primeiro município a ser contemplado com aquilo. E nós estamos na espera até hoje. Outra pergunta aqui, Tião, da Dulce.
A Dulce pergunta o seguinte: se você tem algum projeto sobre a pracinha da Avenida Afonso Pena, que segundo ela tem mais de 12 anos que está esquecida. Olha, o problema da nossa praça é o seguinte: a praça da rua, essa praça... Avenida Afonso Pena. Afonso Pena, ela é em frente o canteiro de obras da prefeitura. E nós tínhamos uma fonte luminosa que era uma coisa muito, muito linda. Mas, infelizmente, Alex, nós temos um problema sério na nossa região com depredação. Eu vejo aqui em Itaiobeiras, aquela praça do Viva Vida, tem segurança ali 24 horas, e se deixar o povo quebra. Foi o que aconteceu com o Curral de Dentro. E outro problema dessa praça, que nós tínhamos uma fonte luminosa lá, que era uma coisa linda. Era cartão postal da cidade. Mas, infelizmente, na cidade, hoje, na região, nós não estamos tendo água nem para beber. Você está entendendo? E torna inviável. Mas já está nos nossos planos, inclusive no nosso plano de governo, de colocar uma iluminação melhor na praça, e está procurando cada vez mais melhorar a praça, que ali é cartão postal também daquele bairro, entendeu? Gente, eu gostaria já de pedir desculpa aos ouvintes da Transamérica, porque tá chovendo pergunta aqui, Tião, mas infelizmente não vai dar tempo. Nós temos um horário para cumprir, está chegando a Voz do Brasil, faltando apenas 2 minutos para encerrar. E eu gostaria de conceder esses 2 minutos que faltam para o candidato mandar suas considerações finais. Bom, Alex, eu tenho uma ressalva sobre a revitalização da lagoa. Nós estaremos buscando apoio junto aos governadores, estados, ministérios, entendeu? E todas as fontes de recursos que possam estar nos ajudando na revitalização da lagoa. Também quero fazer uma pequena ressalva em relação às nossas funcionárias que são secretários escolar. Que na minha fala, falando de educação, eu falei de professor, eu falei de serviçal e me esqueci delas. E você sabe, a gente está preparado para falar tudo, mas quando chega aqui a gente esquece muito. Dizer a elas que elas estão incluídas também nos nossos planos de melhoria, tanto de trabalho como condições de trabalho, entendeu? E quero deixar aqui um abraço ao povo de Curral de Dentro, para os 9.000 habitantes de Curral de Dentro, e dizer que, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro, eu sendo prefeito, vou ser prefeito de todos, sem excluir ninguém, entendeu? E quero, se Deus nos dá a bênção, a partir do dia 2 do mês que vem, eu possa estar aqui pedindo um espaço na sua rádio para que possa estar dando mais um alôzinho e agradecendo o apoio de todos lá da minha cidade. E agradeço o grupo da família, que é um grupo das redes sociais, que está dando suporte na propaganda da nossa candidatura. Ok, está chegando aí a Voz do Brasil. Hoje nós entrevistamos Tião Mukiba, candidato a prefeito de Curral de Dentro. Peço mais uma vez desculpas aos vários ouvintes que mandaram perguntas, mas infelizmente não temos tempo suficiente. Agradeço muito a presença do Tião Mukiba. Esperamos ter colaborado com o eleitor para os esclarecimentos dos projetos e ideias do candidato. Amanhã será a vez do opositor Adaildo Tampinha. Boa noite a todos. Muito obrigado, Tião. Boa sorte lá na sua luta lá. E amanhã estaremos de volta. Tchau, pessoal.